Boa tarde, meu povo. Só aguardar a Gabriela entrar aqui na live. Bom dia, meu povo. Boa tarde para quem está em Portugal. Aqui já é tarde também, né? Já são 12h30. Sejam todos e todas bem-vindas. Olá, João. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Então, tudo Como é que você bem? tá? Com frio. Normal, né? Ele chegou esse final de semana por aqui e vamos sofrer um pouquinho com ele. É isso. É isso. Então, e você está? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos trabalhando bastante, produzindo Sim, bastante. sim, que bom. Então, eu vou compartilhar aqui nossa live aqui com algumas pessoas. Quem está ao vivo, quem está assistindo e puder também fazer o mesmo, para que essas informações que nós iremos trazer hoje chegue ao máximo de número de pessoas possíveis, né? Já que as informações que traremos hoje são de relevância muito grande, né? Sim, Então, se vocês que estão assistindo a live aí
puderem compartilhar, mandarem para uma amiga ou para um amigo, né? Deixa eu só concluir aqui o processo e a gente dá início praticamente, né? Fala-me para mim como é que tá o professor Vilaça. Está bem, a trabalhar muito também, igual a você. Coisa boa. Tá um semestre bem apertado aí para ele. Vai agora para algumas defesas também do doutoramento, as orientações dele, enfim, tá assim, um início de ano letivo bem puxado para ele. Mas a gente sabe que ele gosta disso, então tá tudo bem. É isso. É sim. E você, chega quando? Pronto, eu tô com programação para chegar aí dia 4 de janeiro, né? Tô saindo aqui do Brasil, acho que tô com programação para passar a virada do ano em João Pessoa, mas se tudo der certo, estarei chegando aí meados de 3 a 4 de janeiro. Tá programado para 4 de janeiro. Pegar o frio bem no início de É inverno. isso. Sim. É isso aí. Então vamos lá. Gabriela, oficialmente, vamos abrir aqui nossa live. Eu queria, de verdade, agradecer pela tua disponibilidade, né? Agradecer, já adianto meus agradecimentos pela forma que você se disponibilizou, né? A participar dessa live, né? A trazer toda a bagagem de conhecimento que você tem, que eu sei que são muitos conhecimentos na área de oncologia. E é isso. Eu queria que a gente iniciasse tu falando para a gente quem é Gabriela. Fala um pouquinho quem é Gabriela, né? Sua formação. Fala um pouquinho para a gente aí. Bem, vamos falar de formação. Então, eu sou, né, pronto, Gabriela Matos, formei no IFCE de Juazeiro do Norte em 2009. Trabalhei durante muito tempo dentro da minha cidade, em algumas empresas de personal trainer, até vir pandemia e tomar efetivamente a decisão de iniciar o mestrado. Sei para muita gente, como eu escutei que eu era louca, como é que no meio de uma pandemia ia deixar a cidade, ia deixar tudo e vim para Portugal. E os planos foram para vir para passar todo o tempo mesmo de mestrado, para ter efetivamente essa experiência de morar fora, de dedicar-me aos estudos. E foi um pouco ousado, mas pronto, tomei a decisão e lá vim. E trabalhar na área oncológica foi um pouco curioso no sentido de que nunca tinha me passado pela cabeça essa população. Apesar de que sempre gostei de ver o exercício físico para a promoção da saúde. Então, na minha ideia, quando eu vim para cá, era fazer um estudo em relação a idosos, hipertensos, diabéticos, mas pessoas oncológicas não. E foi numa aula de mestrado, né, que o professor Tiago Rafael, que também estuda muito, assim, para mim é a referência, né, da área aqui. Numa aula dele, ele a falar do estudo dele, que foi o estudo dele em relação ao doutoramento. E eu, olha, por que não? Uma coisa curiosa isso. Pronto. E na época falei com o professor Vitor Reis, né, que foi meu orientador. E então ele, olha, então vamos lá, vamos aqui incluir outras coisas e tudo. E fizemos um estudo com essas mulheres. Era um estudo em que elas fazem exercício de maneira presencial e também de maneira online. Né? Aqui, a cidade de Vila Real, o hospital abrange outras cidades, outras pessoas que fazem tratamento oncológicos aqui. E para chegarmos até essas mulheres, a gente sabia que para elas deslocarem-se 1h30, mais de 1 hora, então ficaria muito cansativo, muito desgastante, além de todo o tratamento delas. E aí surgiu a ideia, por que não online? Já que estava tanta gente a falar do online nessa época da pandemia, por que não online? E foi
excelente. Foi assim, uma coisa que a gente não pensou que fosse dar tão certo e que tivemos sim muitos bons resultados. Então, um pequeno resumo daí da minha trajetória em relação a essa parte, até como é que eu cheguei até essas pessoas, até essas mulheres. Show de bola. É isso. Trajetória linda, trajetória de desafio, né? De sair da zona de conforto, Totalmente. sair daqui do Brasil em busca de conhecimento, né? Quem, quem faz isso certamente tem um futuro promissor. Então, obrigado por fazer parte da educação física, tá? Você faz uma grande diferença. Obrigada, E aí, João. para quem está chegando agora, né? Esse convite partiu de mim, né, para a professora Gabriela, para a gente trazer um tema de extrema relevância, certo? Que é o exercício físico, né, e o tratamento e prevenção do câncer de mama. Né? Então, eu elenquei algumas questões aqui, tá, Gabriela? Tá E bem? aí, Vamos lá. e aí a gente faz o seguinte, a gente responde essas questões e aí, se alguém for fazendo alguma pergunta aqui durante tua fala, pode ir Uhum. colocando aí no chat, tá, pessoal? Quando a professora Gabriela estiver respondendo, eu desativo um pouquinho o chat, porque as mensagens ficam no rosto dela, tá? Então, eu desativo um pouquinho enquanto ela estiver respondendo, mas eu tô com o tablet aqui aberto aqui, vocês podem ir fazendo pergunta que eu vou respondendo também, tá bom? Então, Gabi, a primeira pergunta que eu faço para ti é o seguinte: quais os benefícios da prática do exercício físico durante o tratamento de quimioterapia? Sim, muito interessante logo essa questão, João, porque assim, a quimioterapia não é um processo fácil. A gente vê as mulheres oncológicas com câncer da mama, imediatamente a gente pensa, poxa, estão sem cabelo, né? Já torna-se assim um choque, é a primeira coisa que a gente vê. No entanto, o processo todo, né, da quimioterapia, da cirurgia, receber a notícia, cirurgia, quimioterapia e todo o resto do tratamento é muito difícil para elas. E a gente vê que as mulheres elas tendem a ficarem mais isoladas, né, durante esse processo. E com isso, os efeitos secundários, né, que a quimioterapia vem a desenvolver nelas, como por exemplo os enjoos, a fadiga extrema, que é uma coisa que elas queixam-se sempre da fadiga extrema. A gente não tem noção o quanto isso causa nelas, mas é uma fadiga extrema. O linfedema, que é um inchaço do braço, a neuropatia periférica, né, quer seja nas mãos, quer seja nos pés. Enfim, e a prática do exercício físico dentro desse processo, por mais custoso que seja para elas, e torna-se assim, muito custoso, ele reduz todos esses efeitos. Eu costumo dizer assim, que a gente proporciona uma maior e melhor qualidade de vida, né, dentro desse processo delas, além de diminuir esses efeitos secundários da quimioterapia. E costumo dizer que a única coisa que a gente não consegue controlar infelizmente, a queda de cabelo. Né? Mas isso torna-se um processo aos poucos para elas, que elas lá costumam superar um pouquinho ao longo do tempo. Né? Que a gente está sempre a dizer, olha, cabelo cresce novamente daqui a pouco, e realmente. Mas o exercício físico, ele é um grande promotor de qualidade de vida, além de combater esses efeitos secundários que elas sentem tanto, queixam-se tanto. Não é à toa que a maioria das mulheres, elas tornam-se inativas, né, devido ao processo de quimioterapia. E isso leva a consequências para elas, más consequências, né? Porque a quimioterapia é um tratamento cardiotóxico. Então, elas podem vir desenvolver problemas cardiovasculares,
por exemplo, e já se sabe que a prática do exercício físico vem a promover uma melhor capacidade para elas e a minimizar esse efeito, por exemplo, da cardiotoxicidade. Então, é muito comum vermos mulheres que fizeram tratamento de quimioterapia e passado 10, 15 anos apresentam problemas cardíacos sérios. E a gente já consegue ver que com a prática do exercício, isso também a gente consegue combater esse efeito secundário, além da fadiga extrema, como eu falei no início. Porque elas queixam-se de não conseguirem fazer pequenas atividades dentro de casa. Subir escadas, dar um pequeno passeio, ir às suas compras. E é muito interessante quando a gente trabalha com esse público, que a gente promove essa qualidade de vida, o resultado, né? Delas falarem que fizeram sua vida normal. No final de semana, visitaram familiares, conseguiram sair para dar um passeio com seus animais, conseguem lidar melhor com todas as consequências da quimioterapia. Sim. Então, falando um pouquinho, né, desse, a gente já sabe, você falou muito bem, né, dos benefícios que o exercício físico traz, né, durante esse tratamento da quimioterapia. Então, quais seriam os tipos de exercício, assim, da sua vivência prática? Quais seriam, né, os tipos de exercícios que deveriam ser incluídos dentro de uma sessão de treino, seja durante o tratamento, ou seja durante pós-tratamento? Quais seriam esses exercícios que você indicaria? João, o que a gente já tem corroborado, né, o que já está descrito na literatura, são os exercícios de predominância aeróbia, juntamente com exercícios de predominância anaeróbia. Por exemplo, podem ser divididos. O que eu costumo dizer é assim: a gente precisa ter uma sensibilidade. Uma sessão de 40, 50 minutos, conseguimos ter bons efeitos. Era o que a gente aplicava no nosso estudo. Sessão de 50 minutos, que eram divididos em exercícios de predominância aeróbia com exercícios de predominância anaeróbia, ou exercícios de força, como costumam dizer. E essa combinação de tipo de treino, ela proporciona, né, dentro dessa sessão, todos os efeitos que a gente quer. Por exemplo, com o exercício de predominância aeróbia, é um exercício que a gente consegue ter de moderada intensidade, né? Nunca trabalhar com elas de elevada intensidade, até mesmo porque elas não suportam. Então, é trabalhar de uma maneira moderada. Exercícios simples, exercícios básicos, por exemplo. Não necessariamente eu precise ter uma bicicleta ergométrica, uma esteira, até exercícios de ginástica aeróbica, né? Aqueles passos laterais, subir joelho, flexionar o joelho, fazer combinação de membros superiores para levar ali um pouquinho mais a sua frequência cardíaca. Então, isso proporciona o benefício, como eu falei anteriormente, na questão da cardiotoxicidade e na prevenção de doenças cardíacas. E, juntamente com o seu treino de força, que pode ser feito dentro da mesma sessão de treino sem nenhum problema, fazendo com que essa força trabalhe a questão da fadiga de membros inferiores, que é o que elas mais se queixam, juntamente com a força dos seus membros superiores, que é o mais importante para elas, poder, durante esse treino de força, poder proporcionar a força do braço, né, do ombro, que elas retiraram o tumor, e a mobilidade desse ombro, que é essencial, que é uma coisa que as mulheres que não praticam exercício físico tendem a perder, essa mobilidade desse ombro. Então, coisas simples, atividades simples do dia a dia, como pegar um objeto no armário, como o fato de pentear o seu cabelo,
pequenas coisas fazem muita diferença no dia a dia delas. Então, temos que pensar exercícios desse jeito. E exercícios, tanto dinâmicos quanto estáticos, podem proporcionar esse tipo de força. Sim, e João, a gente quando pensa no exercício, a gente diz assim, mas eu preciso de recursos para isso. Não é necessário grandes recursos, né? A gente pode fazer, como fizemos, com uma cadeira e posicionar suas mãos na lateral, né, do apoio da cadeira e pressionar, por exemplo. Isso trabalha força. Com a ajuda de uma pessoa, fazer uma flexão do ombro, uma pessoa vem, põe as mãos em cima e pede para ela fazer força para elevar os braços. Isso está a proporcionar força. E até mesmo se tivermos uma banda elástica também, podemos proporcionar isso, né? Um agachamento simples, sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo. Então, são coisas mesmo simples, exercícios simples que podem fazer no conforto da sua casa, não precisam deslocarem-se para um ginásio, para executarem esses exercícios, para terem essa qualidade de vida, para voltarem a ter vencerem a questão das barreiras, né? Dessa fadiga que sentem, poderem fazer sua vida de uma maneira mais normal, vamos dizer assim. Perfeito. Eu vou tentar fazer uma pergunta aqui, porque nós temos pessoas que não são profissionais de educação física assistindo a live, e também temos profissionais, tem alguns, inclusive eu observei que tem alguns alunos meus aqui. Uma pergunta um pouco mais técnica, né? Uhum. Você falou muito bem sobre a questão da intensidade do treino. Uhum. E é uma curiosidade, como é que o profissional do exercício físico ele consegue fazer a dosagem do esforço, né? A dose do esforço? Quais seriam as ferramentas, quais seriam as estratégias ou os aparelhos que vocês utilizam para fazer o monitoramento dessa intensidade? É percepção subjetiva de esforço? Sim. É frequência cardíaca? Qual seria a estratégia que é mais utilizado, né, por profissionais do exercício para a dosagem desse esforço? João, maneira muito simples. Percepção subjetiva de esforço. No nosso estudo, utilizamos a escala adaptada de Borg. Então, ali que íamos de 1 a 10, em que 1 não está sentindo nada, estou muito bem. 2, ok, tá alguma coisa mais leve. 3, aumenta-se a intensidade. E a gente tinha os padrões. Para a questão da parte aeróbica, utilizávamos ali entre 5 e 7, mais ou menos, porque aí íamos a dosar durante ali os 20 minutos que durava essa parte do treino. Então, sabíamos que, ok, na sequência de exercícios, ok, se a pessoa está ali 6, 7, ok, vou diminuir aqui a intensidade para ela poder fazer uma melhor recuperação. E na questão dos exercícios de força, utilizávamos ali entre 6 e 7. Desculpa, entre 4 e 6 para o exercício aeróbico e de 5 a 7 para os exercícios de força. Porque assim, em levar em consideração que elas estão num momento muito delicado, né, de tratamento, saber que a questão da fadiga está muito presente e saber que qualquer pequeno esforço para elas é muito grande, temos que controlar muito bem isso, porque senão elas não aguentam uma sessão toda de exercício como supostamente deveriam realizar. Claro que a gente sabe que durante todo o processo elas vão apresentar cada vez mais a fadiga. Vai estar ali em qualquer pequeno esforço, elas vão sentir-se muito mais fadigadas. E eu costumo dizer assim, que precisamos, nós profissionais que trabalhamos com esse público, temos que ter a sensibilidade de perceber a capacidade delas. Muitas vezes o exercício durava 30 minutos, mas eu sabia que aqueles 30 minutos iam fazer muita diferença posteriormente.
Não é à toa que muitas vezes elas diziam, Gabriela, hoje eu não estou nada bem para praticar exercício. Não consigo fazer nada. Ok, vamos adaptar. Não faz a primeira parte, vamos fazer a segunda parte. E sabermos lidar com isso é muito importante. E termos essa sensibilidade, né, de poder reconhecer. Precisamos estimular, precisamos, mas também não podemos deixar que elas fiquem ali acomodadas durante muito tempo. Então, utilizar a percepção subjetiva de esforço é uma ótima solução para isso, né? Sem ter que a gente tenha que utilizar grandes recursos também, até porque durante o estudo também não tínhamos muito. E a questão de, principalmente, saber dar o tempo de descanso. Sessões, desculpa, séries de, vamos supor, 30 segundos, 20 a 30 segundos. Ok, 1 minuto de descanso para recuperação. Mas se você perceber que dentro de 1 minuto não foi o suficiente, poxa, vai para 1 minuto e meio, vai para 2 minutos, fica ali a conversar com ela. Então, ter principalmente essa sensibilidade de ver como é que está a pessoa que está à tua frente para poder ela ter uma boa resposta do exercício. Porque o exercício ele tem que promover uma boa sensação, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm que sair do exercício melhor do que quando começaram. Então, ela sair pior do que quando começou, isso é mal, né? E saber lidar, ter essa questão, estar ali tão atento e saber monitorar tudo isso, João, é mesmo muito importante. Isso. Eu fiz essa pergunta porque, assim, minha mãe, ela foi uma mulher que teve câncer de mama, né? E passou por todo o processo, quimioterapia, perda de cabelo, perda de massa muscular. Foi Sim. muito, muito difícil, inclusive eu acompanhei todo o processo, né? Mas ela sentia muito medo. E aí, esse comentário que eu vou fazer, ela tá ligada à próxima pergunta que eu vou te fazer. Ela tinha Uhum. muito medo de se exercitar, né? Sei lá, de machucar o braço, do lado da cirurgia, ou de cair, enfim. De não saber fazer os exercícios e acabar se lesionando. E aí minha pergunta seria, quais seriam, assim, os cuidados, né, que se deve ter, tanto o profissional do exercício, como também a paciente, né, sua aluna, durante uma sessão de treino? João, essa questão da sua mãe, ela é uma questão generalizada, né? A maioria das mulheres, principalmente quem nunca praticou exercício, tem muito esse medo, porque temos que saber que elas estão numa situação muito delicada, extremamente delicada. E principalmente quando elas não têm todo um apoio, né? Principalmente o familiar, elas ficam ainda muito mais debilitadas. Não só fisicamente, mas também a questão psicológica acaba por afetar muito. Então é muito comum, mesmo muito comum, as mulheres com cancro da mama, elas quererem estar isoladas. Não querem, mesmo que sejam mulheres ativas, mesmo mulheres que façam o seu trabalho, tenham a sua rotina, gostem de sair, mas é muito comum elas passarem a ter um comportamento completamente o oposto, né? De quererem esse isolamento por vergonha, por medo, pelo julgamento, enfim, são muitas coisas, são muitos fatores que levam a esse comportamento. E, por exemplo, mulheres assim, elas ficam com a sua imunidade muito baixa. Então, às vezes, uma simples gripe pra gente, ok, passei ali 1, 2 dias gripado, tomei meus comprimidos, ok. Para elas, João, é uma coisa que, como eu já vi casos, de quase não recuperarem, porque a imunidade é muito baixa. Então, qualquer gripe para elas é muita coisa. Começa por aí. A questão de contágios de vírus, contato com outras pessoas e que possam ter contato, né, qualquer coisa.
elas têm medo pela sua situação de não terem um acompanhamento adequado a elas, né? Devido a essa condição tão específica, que elas estão numa condição muito específica. Então, ter um profissional que elas confiem para exercício torna-se difícil. Elas confiam no médico. Se o médico diz não faça isso, elas não vão fazer. E vão lhe dizer, meu médico disse que eu não fizesse isso. Pronto, então vencer essas barreiras é muito delicado e precisamos ser muito persistentes nisso, né? De mostrar, e é o que eu digo, sabermos mostrar e conversar com elas e explicar como é que vamos trabalhar, o que é que vamos fazer, por exemplo, a saber dessa condição, dessa imunidade baixa. Então, por que que eu, enquanto profissional, não utilizo uma máscara? Isso já denota que eu estou preocupado com ela. Ela já vai poder me olhar com outro olho, com outros olhos, na verdade. E dizer, poxa vida, tá? Ter cuidado, porque de repente pode estar constipado, pode estar gripado e não quer transmitir para mim, né? E você ter essa questão de você dizer, olha, tenha cuidado de quando for para certos lugares também, olha, usa máscara, tá aqui. E você não ter somente a sua, você também ter uma máscara para ela, para dizer, olha, sente-se mais confortável, tá aqui uma máscara para você também. Então, termos essa empatia, né? Porque precisamos ter essa empatia e saber compreender esses receios delas, no caso. E a outra questão que você falou, que agora me fugiu, desculpa. Às vezes eu me empolgo a falar, não estou a perceber, João, desculpa. Meu áudio estava desativado. É sobre quais os cuidados, né, que tanto o profissional de educação física como a aluna deve ter durante a sessão de treino. Sim, sim. Uh, mas isso Questão de especificamente durante. segurança, né, de exercícios. Ok, ok. Sim, sim. É necessário, como eu acho que como eu já mencionei, termos essa sensibilidade, João, em relação a poder perceber a capacidade de cada uma. Principalmente se a gente está a trabalhar com as mulheres que estão em níveis de tratamentos Uhum. distintos. Por exemplo, uma coisa sou eu trabalhar com uma que já esteja o cuidado durante o processo de quimioterapia, por exemplo. Outra coisa é quando ela já tem terminado esse processo de quimioterapia, que vai começar a radioterapia, o que está em radioterapia, são outros cuidados com o exercício que eu tenho que ter. Por exemplo, na questão da quimioterapia, eu tenho uma fadiga extrema, que está sempre muito presente, né? Então, tenho que saber fazer a dosagem do exercício. Durante o processo de rádio, elas têm uma outra condição, que é toda a queimação da pele, né? Então, além dos cuidados básicos que são orientados para elas por médicos e enfermeiros que estão a acompanhá-la, mas durante o exercício, como por exemplo, não elevar muito a questão da temperatura corporal, principalmente aí no Brasil, em época de muito calor, para não transpirarem tanto, porque isso afeta a questão da mama. Evitar exercícios, por exemplo, durante a rádio, em que ela fique deitada em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, para não ter esse contato da mama sobre uma superfície, que isso pode machucar. Uma outra questão é exercícios que ela não tenha que passar os braços muito junto ao corpo, muito junto à sua mama, por exemplo, exercícios como a gente pode ver de remadas, por exemplo, isso é sempre bom evitar. São pequenas coisas que em cada fase de tratamento a gente precisa estar atento. E uma coisa é sempre perguntar como elas estão a sentir. O que elas estão a sentir durante a sessão de tratamento, para que a gente possa ter o feedback delas e saber ajustar dentro da sessão de treino os exercícios, que muitas vezes é necessário.
Uma outra questão muito presente nela são os enjoos. Então, olha, estou enjoada, ok, então não vou fazer um exercício em que ela tenha que deitar, né, no chão ou no banco ou qualquer coisa desse tipo, porque senão eu vou provocar ainda mais enjoo nela. Não, isso a gente evita. Olha, hoje eu tô com muita fadiga dos meus membros inferiores, não consigo fazer um agachamento de maneira dinâmica. Ok, senta, faz aí uma extensão de joelho, fica aí paradinha, né? Faz aí teu exercício isométrico. Pronto, são pequenas coisas que a gente pode fazer, os ajustes nos exercícios para promover, para que elas fiquem bem. Gabriela, eu não sei aí em Portugal, mas aqui no Brasil eu sinto uma falta de um trabalho multidisciplinar com um profissional do exercício físico, profissional de educação física, inserido numa equipe, né, de tratamento em mulheres com câncer de mama. Eu não sei como é que funciona em Portugal, mas fala pra gente assim, a importância desse trabalho multidisciplinar, desse contato com outros profissionais, né? Queria que tu falasse um pouquinho se tu teve algum relato, assim, se tu tem algum relato de vivência prática com outros profissionais da saúde. Como é o trabalho aí em Portugal nessa área? João, durante o nosso estudo, tivemos que falar com a equipe médica do hospital aqui de Vila Real. Alguns foram muito receptivos, outros nem tanto. Eu acredito que nessa questão, justamente de não acreditarem muito que o exercício pode beneficiá-las. Mas tinha um médico, eu acho que foi o maior número de mulheres com que a gente teve recomendação. Foi desse médico. E uma vez que, mais uma vez, né, que estávamos em reunião com eles, e ele mesmo disse, as pacientes que praticam exercício, eu vejo uma diferença muito grande das que não praticam, e realmente é uma diferença abismal. Do tipo, mulheres que praticam exercício, além, né, dos sintomas que já foram aqui mencionados, mas que conseguem superar todos eles. Em relação às mulheres que não praticam, além de sentirem todos os efeitos secundários que a quimioterapia proporciona, coisas do tipo a locomoção, totalmente diferente. Mulheres que precisavam de ajuda para levantarem da cama, para locomoverem-se dentro das suas casas, enfim, são grandes diferenças. Infelizmente, a gente, por parte dessas mulheres, não era muito comum ouvirmos de que estavam a ser incentivadas, né, a prática do exercício. Durante a sessão de consulta delas, era dito que estava a ser feito esse estudo e tudo, e se elas queriam participar ou não, né? E isso aí é de acordo com cada uma. Mas sabemos que não havia incentivo realmente, no sentido de, olha, vai praticar que isso vai te trazer benefícios, né? E uma outra questão, por exemplo, muito que foi uma coisa que a gente ficou assim muito surpreso. Uma, uma das participantes, ela fez uma mastectomia total e participou do estudo, fez inclusive de maneira online. E fez todo o estudo e tudo. E a um determinado momento foi a sua consulta com o fisiatra. E ele, mas você está com uma boa mobilidade do ombro, você está com força, você. E elogiou e perguntou. Disse, olha, fez fisioterapia, né, durante o tratamento? Ela, não, fiz exercício e falou e tudo que fazia em casa, pronto. E ele, olha, não, eu desconheço que isso esteja a ser feito. Então, ainda há um tabu muito grande. E eu compreendo esse tabu. Não posso julgar, não podemos julgar, na verdade. Porque, assim,
o número de profissionais especializados em atender esse público é muito reduzido. Então, como é que eu, enquanto médico, ou fisioterapeuta, ou fisiatra, enfim, vou. A quem é que eu vou confiar essa pessoa? A quem é que eu vou confiar e dizer assim, poxa, olha, tem essa pessoa que vai fazer esse trabalho específico com você e vai lhe ajudar nesse processo? Quem? Quantos? Podemos contar, talvez, nos dedos, quem realmente consiga. Então, João, a questão maior que eu vejo é assim, nós enquanto profissionais, como é que nós nos posicionamos em relação a isso, né? Poxa, principalmente no Brasil, a educação física ela é reconhecida como área da saúde. E por que que eu, enquanto profissional, não vou me posicionar desse jeito? Enquanto eu falar sobre bumbum na nuca, abdômen tanquinho, projeto verão, projeto, enfim, qualquer coisa do tipo, como é que eu posso ser reconhecida como alguém capacitado? Eu posso ter minhas capacidades, mas se eu não transmitir isso, como é que eu vou trabalhar numa equipe multidisciplinar? Uma coisa curiosa que aconteceu foi que quando fomos iniciar o estudo, né, foi o professor Tiago Rafael, que já tinha feito o seu estudo lá no Hospital de Guimarães, um projeto, inclusive ele trabalha lá, né, faz consultas dentro do hospital sobre exercício físico durante a questão da oncologia, dentro da oncologia, e eu acho isso espetacular. E ele foi para essa reunião, e foi também o professor Vilaça. E quando começamos a falar, né, com a médica-chefe do setor, e ela, mas eu fazia exercício, mas o profissional que me acompanhava, eu não enxergava bom comportamento da parte dele, que ele queria exibir-se, que ele queria... E o professor Vilaça foi muito categórico, né, nisso, dizia assim, olha, você escolheu um mau profissional. E a gente saber reconhecer o nosso posicionamento, ele é muito importante. Porque é como o outro nos vê, como o outro nos enxerga. E começou a falar, começou a explicar como é que realmente poderíamos trabalhar com esse público. E com outros públicos que têm as suas necessidades especiais. E foi quando a enfermeira olhou e disse, sendo assim, você está me mostrando pode ser um trabalho diferenciado. E teve uma outra postura, ou seja, ficou muito mais aberta, ficou muito mais receptiva à nossa sugestão, né? Porque inicialmente queríamos fazer isso dentro do hospital. Infelizmente não foi possível e aí tínhamos que fazer lá dentro da UTAD. Mas todas as vezes que precisamos falar com ela, sempre muito receptiva, né, a querer ajudar-nos e estávamos sempre a querer ali cobrar um pouquinho sobre que os médicos nos mandassem mais pessoas para continuar o estudo. Então, João, a questão maior que eu vejo é necessário, um trabalho multidisciplinar é necessário, mas é como eu costumo dizer, e o nosso papel? Como é que a gente vai se posicionar? Porque se eu não souber da doença, se eu não souber o que é uma neoplasia, se eu não souber o que os efeitos de uma quimioterapia proporciona, se eu não souber o pós-quimioterapia, o pós-tratamento, como é que essas mulheres vão ficar, né? Depois que muitas delas, por exemplo, entram em menopausa precoce, né? Estão em fase ainda reprodutiva, mas por conta de um cancro na mama, vão ter que entrar ali numa menopausa precoce. E se eu não saber trabalhar com essa mulher em menopausa, como é que fica o meu papel? Então, eu acho que é muito o que a gente pode fazer e mostrar para que a gente para que possamos ser incluídos dentro dessa equipe.
Aqui no Brasil, você sabe muito bem do que eu vou falar agora, nós cobramos muito e fazemos pouco. Essa é uma realidade do personal, principalmente do personal trainer aqui no Brasil. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando estávamos em lockdown, 4 anos atrás, né? 4 anos atrás, que nós estávamos em lockdown, todo mundo estava nas redes sociais cobrando que as academias abrissem, porque a nossa profissão era uma profissão de saúde e exercício físico era essencial, e eu concordo. Entretanto, 2 anos, 3 anos depois, está todo mundo falando sobre bumbum e sobre coxa. Ou seja, esqueceram do nicho de saúde. E é assim, essa tua fala é assim extremamente importante. Por quê? Porque ela não está somente na área de câncer, né, do cancro, mas também ela está ligada a indivíduos com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com idosos. Então existe uma escassez muito grande, muito grande de profissionais capacitados, que têm um conhecimento técnico e científico para atuar com essa população. Né? Porque pessoas formadas com CREF, com diplomas, com certificados, tem muitos, mas com conhecimento técnico para atender a necessidade da doença crônica ou do problema que aquele indivíduo carrega, são pouquíssimos. E eu fico muito feliz por a gente estar trazendo essa live hoje, né? Porque é algo assim que a gente traz à luz, né, das informações para os profissionais que estão aqui assistindo a live e para as mulheres, né, que estão aqui em busca de conhecimento, de entender melhor como é que funciona a doença. Atrelado àquela pergunta anterior que eu falei sobre os cuidados que o profissional e a mulher e o homem também, porque o homem também pode ter câncer, né, de mama. E eu percebi na tua fala que assim existe alguns momentos do tratamento que deve-se ter alguns cuidados bem específicos, né? Existe algum momento nesse tratamento ou pós-tratamento que o exercício ele não é indicado ou que deve ser interrompido? Existe algum momento, Gabriela? Sim, sim, João. Ah, como eu falei, né? Elas têm uma condição muito especial e a questão da imunidade muito baixa. Então, qualquer gripe para elas torna-se uma coisa muito séria, né? Eu vi casos em que mulheres, por conta de uma gripe, por conta do filho, não sei o quê, ela quase que não recupera. E passou 3 meses, João, a curar-se de uma gripe, que para a gente dura um final de semana, né? 3, 4 dias. Ela passou 3 meses. Há duas condições em que a prática do exercício não é recomendada efetivamente até que o quadro seja revertido. É no caso em que ela tenha febre, né? Que aí a gente sabe que não atribui somente às mulheres com cancro da mama, mas a qualquer pessoa, a gente sabe, mas especificamente por elas terem essa condição muito especial. E o outro caso é quando elas estão com anemia, que infelizmente isso pode ocorrer. Elas, antes de fazerem a sua sessão de químio, todas elas precisam fazer exames. Um desses exames é ver como é que está a questão da anemia. E, por exemplo, se elas estiverem, né, com as suas taxas baixas, muitas vezes nem o tratamento elas podem fazer. Elas precisam tomar uma medicação específica para que aumente os glóbulos brancos, para que a sua imunidade aumente, para que o seu sistema responda melhor, para que ela possa fazer o tratamento. Então, são os dois casos em que a prática do exercício, se elas estiverem nessa condição, até o quadro ser revertido, não se deve fazer exercício. É quando elas estão com febre e quando elas estão num quadro de anemia. Tá. Me diz uma coisa, para a gente ser mais prático aqui para quem está assistindo. Tua aluna chegou agora no ginásio, na academia. Qual é a avaliação ou qual é o protocolo inicial que se deve fazer
para iniciar a prática do exercício físico? Naquele momento que ela chegou no ginásio, existe alguma avaliação pré-participação ou alguma anamnese, algo do tipo assim? Eu diria que primeiro ela tem o consentimento do médico. Isso, sem esse consentimento, não devemos iniciar. Sim. Primeiro deles, consentimento do médico. Por quê? Porque somente ele é capaz de avaliar se ela está em condições ou não dessa prática de exercício, né? Às vezes é muito comum os médicos, procura um pilates clínico. E a gente diz, mas por que um pilates clínico? Porque especificamente, porque a gente sabe que os médicos eles trabalham numa segurança, né? Numa margem de segurança. E a gente também tem que trabalhar numa margem de segurança. Então, um Pilates clínico, ele sabe que não vai lhe proporcionar nada que venha agravar o estado de saúde dela. Mas, até mesmo antes de iniciar esse Pilates clínico, por exemplo, que tenha esse consentimento, que ela me traga, ou ela, ou ele, enfim, traga um documento assinado pelo médico a dizer que está apto a praticar exercício. E durante a sua anamnese, além das questões básicas, né, de saber do consentimento médico, eu diria que podemos fazer a avaliação em questões de força, por exemplo, avaliar essa força. Existe aquele protocolo para idosos, agora me fugiu o nome deles. Ai, me fugiu, João. Se eu lembrar, eu digo depois, mas me fugiu. Que é uma bateria de testes muito Aquelas simples, né? Que avaliações de capacidade funcional, força de de pressão capacidade manual, teste de funcional. alcançar e Sim, sentar, mas é isso? mesmo, sim, exato. Mas mesmo que você não queira utilizar todo esse parâmetro e assim, não vai ter uma escala específica para elas, para a condição delas. Mas você pode utilizar, já que é uma escala tão simples de avaliação, um protocolo tão simples de avaliação, passado 3, 4, 5, 6 meses, reavaliar. E foi exatamente a bateria de testes que fizemos, né? E mesmo essa pequena bateria de testes, conseguimos avaliar questões de força dinâmica de membros inferiores, agilidade, capacidade cardiorrespiratória, a gente pode ver a capacidade de força do braço, né, com a flexão e extensão de cotovelos. Então, é uma bateria de teste muito simples em que pode ser aplicada. Inclusive, Renato colocou aqui nas Sim, perguntas, de é o Clint de Jones. teste de Gedelan, né? Sim, Os testes sim, de Gedelan. de Clint Jones, sim. Então, é uma bateria de teste muito simples e pode ser feita sem nenhum problema. Foi a bateria que, por exemplo, que utilizamos, sim, e passado, né, depois da fase de tratamento, reaplicávamos o teste e comparávamos o de quando ela fez a primeira vez e posteriormente. E pode ser aplicada assim facilmente. É isso aí. Última pergunta. E aí a gente abre já para caso alguém esteja nos assistindo, Uhum. faça algum tipo de questionamento, né? Eu sei que a gente já falou algumas coisas sobre essa pergunta, mas eu queria que você pudesse responder um pouco mais específico, né? Se você pudesse colocar as barreiras e os facilitadores, né, para a prática do exercício físico, quais seriam as barreiras e os facilitadores? Um bom questionamento. João, eu acho que a maior barreira é encontrar profissionais qualificados e
o maior facilitador seria encontrar profissionais qualificados. Sim. Por quê? Ter a segurança de quem vai me atender e vai atender as minhas necessidades é difícil. É difícil até para pessoas que não têm doenças crônicas, né? Que consiga encontrar um profissional que atenda ali as suas necessidades, os seus objetivos, que dirá com pessoas que têm doença crônica. Então, a questão de ter profissionais qualificados, a questão de ter um apoio familiar, isso conta imenso, que não basta somente um profissional, ela pode ter o melhor profissional, mas se não tiver um apoio familiar, vai tudo por água abaixo. Ou seja, a questão psicológica, ela é um fator preponderante para isso. Tem que ter o apoio da família, né, para iniciar a prática do exercício físico. Muito apoio. Já vi casos de mulheres dizerem que não iam fazer o tratamento, não iam fazer a químio, por exemplo. E assim, você tem um grupo, se você consegue, um profissional consegue formar um pequeno grupo, e eu digo quando é pequeno mesmo. Ou seja, se a gente consegue atender 5 mulheres nesse pequeno grupo, ok. De uma maneira online, 3, 4 no máximo. Mais do que isso, é difícil de acompanharmos cada uma, porque cada uma vai fazer o exercício dentro de um ritmo diferente e elas precisam, o profissional precisa estar muito focado nelas. Então, mais do que isso também não dá. Mas vamos imaginar uma situação em que tenhamos, né, você, por exemplo, resolve trabalhar com esse público e resolve trabalhar de maneira presencial com elas. Então, você tem ali 5 mulheres para você trabalhar. Uma coisa muito boa que acontece, como elas estão entre elas, estão todas a passarem pela mesma situação, elas se fortalecem muito umas nas outras. Elas conseguem compartilhar informações, de umas que estão num processo mais avançado, da outras que vai iniciar o processo. Então, elas apoiam-se muito umas nas outras. Elas criam uma ligação muito forte umas com as outras. Porque dentro daquela sessão de treino é o momento delas. Não existe outra coisa para elas se preocuparem. São elas, né? Elas não estão ali numa sala sentadas como